A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje nós iremos estudar a lição de número 11. Ela tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Quando nós falamos de cultivar, nós estamos falando de trabalho. Falar de trabalho quer dizer que nós estamos falando de resultado. E qual é o resultado desse trabalho? É a convicção cristã. Então nós vamos adentrar sobre esse grande tema e que nos nossos tempos são mais do que essenciais para que nós possamos sobreviver nesse tempo tenebroso, ok? O texto áureo vai dizer: porque a nossa exortação, no caso aqui da exortação, é encorajamento, porque o nosso encorajamento não foi com engano, ou seja, o erro, o procedimento, o artifício que se usou para enganar, ou seja, não foi com engano, não teve artifício, não teve nenhum procedimento maléfico, não teve nenhum erro consciente. Com imundícia, nem com imundícia, que no caso aqui é má intenção, não teve má intenção, e nem com fraudulência, ou seja, fraudulência aqui significa engano. Então, você vê claramente em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que é o textuário, como Paulo se expõe e mostra que tanto a sua vinda quanto o seu ensinamento não se deu através de nenhum artifício para enganar. Pelo contrário, a sua ida e a sua pregação eram verdadeiras e tinham propósitos divinos, ok? A verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. A palavra convicção, e no caso aqui é uma convicção cristã, ela está ligada à crença ou à opinião firme sobre, no caso aqui, a convicção cristã. É algo firme, é uma opinião firme, a crença naquilo que eu acredito. E ele usou a palavra que é imperioso, que no caso aqui é aquilo que se impõe forçadamente, inevitavelmente, aquilo que é essencial. Ou seja, a convicção ela é essencial para a prática e defesa da fé nos tempos de adversidade. Olha para você ver que lindo, só aqui dá uma pregação tranquila de meia hora sossegado, tá? Então essa verdade prática traz esses elementos importantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, aonde iremos tratar também dentro do corpo do texto. E Paulo, aí, resumidamente, porque são vários versículos, resumidamente, ele vai dizer que a vinda ou as palavras que ele expôs para a igreja de Tessalônica, elas não foi em vão, tá bom? Porque ele padeceu primeiramente muito, tá? Em Filipo, e ele vai dizer, como sabeis, ou seja, tornamo-nos ousados em nosso Deus. Ele vai falar dessa experiência que nós vamos abordar, tá? Isso ele falando à igreja de Tessalônica. E ele vai dizer aqui no versículo 4 que eles foram aprovados de Deus. E nisso, sendo aprovado, foi-lhes confiado a palavra, o dever e a missão de proclamar, de abrir igreja e de fazer a obra de Deus de maneira incansável. Lembra que o próprio Jesus disse para ele: eu vou mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome, Jesus falando para ele.
Então, Paulo passou por muitas dificuldades. Isso nós já aprendemos na outra aula. A questão do homem exterior que sofre as adversidades da vida, em contraponto com o homem interior que se renova a cada dia. Ou seja, o corpo ele vai se desgastando e ele vai envelhecendo. E ele vai sofrendo as intempéries da vida. Enquanto o homem interior ele não envelhece. Ele se renova a cada dia. E isso é importante para a nossa vida cristã. Então ele vai dizer aqui no versículo 6 que ele não busca a glória dos homens, né? E no versículo 9 ao versículo 12, você vai ver a questão das ofertas, que Paulo trabalhava. Então nós vamos falar um pouco sobre isso durante a aula. Então é interessante porque esse contexto será introduzido dentro da nossa lição, ok? Então, se você já está gostando do nosso vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não se esqueça, é muito fácil. Clicou, já deu o like, já vou ficar muito feliz, tá bom? E o YouTube também vai entender que você gostou. Deixe seu comentário se possível, isso ajuda demais. Eu tenho o maior prazer e a maior alegria quando eu recebo o ícone no meu celular mostrando que há uma mensagem para o canal. Então eu faço questão de responder pessoalmente, tá bom? Deus abençoe você e nos ajude aí. O comentário, a introdução. Dentro da introdução, ele vai dizer, ó, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social, que formam a convicção de nossa fé cristã. Então, olha para você ver, 3 áreas ele vai trabalhar. A espiritual, que é importantíssima, a moral, que é aquilo que é externo, isso é importante para todo cristão, e a área social, porque a área social ela não engloba somente dar ou doar cesta, ou alimentar ou dar marmita. Isso faz parte da área social, mas ela é muito mais ampla. Ela envolve as questões sociais, como política, todas as esferas políticas, econômicas, enfim, nós temos o papel de interferir como agentes transformadores do reino. Isso é fato. Então essa ideia de que cristão não envolve com política, cristão não envolve com conselho tutelar, vamos ter eleição do conselho tutelar aí no Brasil inteiro, isso é balela, é conversa do próprio diabo. Porque para nós temos essa convicção de que com a nossa fé, com a nossa crença, nós podemos mudar o rumo e a situação de muita gente. Porque dentro do nosso escopo não há corrupção, não há mentira, não há falsidade, não há tantas questões aí que vão denegrir a imagem do homem e da própria sociedade. Então aqui ele vai citar 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 12 ao 14 eu resumi aqui, porque lá ele vai falar que ele não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Ele não se envergonha. E ele vai dizer para Timóteo, persevera com fé e amor, a sã doutrina, ou seja, guarda o bom tesouro. Preserva com fé e amor a sã doutrina. Então isso é muito importante para nós. Vamos lá. O tópico de número 1 vai falar sobre a convicção do lado espiritual. Aí ele vai falar o poder do Espírito, ele vai falar sobre a confiança em Deus e a fidelidade na pregação. Tudo isso dentro do ambiente da convicção espiritual. Importante a gente dividir a nossa lição certinho. Então aqui, após ele receber uma orientação de um anjo ao qual ele deve ir para a Europa, e o anjo diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, você vai ver, o próprio autor já deixa bem claro, que a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Aí você pega a sequência dos próprios versículos, Atos capítulo 16, que faz referência a Filipos, você vai ver a conversão de Lídia, vendedora de púrpura, lembrando que quando ele chega lá, ele procura um local para orar. Então esse é o primeiro passo de Paulo, encontrar um local para orar. Nós temos a conversão de Lídia, nós temos também a moça que é liberta porque ela tem um espírito de adivinhação, e nós temos o episódio de Paulo e Silas
tá bom? Ao qual eles são encarcerados por causa dessa moça que eles libertaram, desse espírito imundo de adivinhação, e com isso eles foram parar no cárcere. E por causa disso, o carcereiro também se entrega ou entrega a sua vida ao próprio Deus, a Jesus, né? O capítulo 17, nós já estamos falando de Tessalônica, e lá nós vamos ver que Paulo, ele prega 3 vezes, ele prega por 3 sábados em Tessalônica, né? Você vai ver o episódio também onde eles invadem a casa de Jason, e levaram não somente Jason, mas também os seus amigos que haviam se convertido, e ele teve que pagar um suborno a esses homens porque eles iam fazer mal a eles, né? Então ele teve que pagar suborno para que eles pudessem livrá-los de um mal maior, porque eles acharam que Paulo estava na casa de Jason. Então esse episódio, esses 2 episódios, vários episódios que estão aqui, né, em Atos 16 e 17, fala muito aí sobre esses 2 ambientes. Virando a página 80, nesse caso o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Aí aqui você pega 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 10, tá? Junto com Atos, capítulo 17, versículo 1 ao versículo de número 8. Aí você tem aí episódios relacionados à igreja de Tessalonicense. O próprio livro e depois Atos 17. A palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. É interessante isso porque como missionário, aqui nós já temos aqui a nova revista, né? A nova revista aqui. Então nós vamos falar muito sobre missão. E aqui, pegando essa questão, você vai ver o próprio Paulo, nós estudamos na outra aula, ele falando em 2 Coríntios capítulo 11, que ele sofreu várias perseguições, ele foi açoitado por 5 vezes, com 39 chibatadas cada vez que ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, e um deles ele ficou 24 horas boiando em alto mar, e fora as outras perigos de ladrões em desertos, em cidades, assim ele vai contando em 2 Coríntios capítulo 11. Então você vê claramente uma perseguição por causa do evangelho, que é as boas novas de quem? Qual? Do imperador? Não, não é as boas novas do imperador, não é o evangelho do imperador, é as boas novas de Jesus, do cristianismo que estava surgindo. Aqui no subtópico de número 2 vai falar da confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, 1 Tessalonicenses 2:2, sua fé não estava abalada. Antes, aliás, ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica, aonde, junto com Silas, tinha sido publicamente espancado com vara e lançado no cárcere, né? Então, você vai ver que por muitas vezes eles foram maltratados, insultados, combatidos, mas ele diz que Deus deu coragem a eles. Isso você encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 2. Então, Deus deu coragem para eles enfrentarem esses tipos de situações, tá bom? Atos capítulo 16, do 22 ao 24, ele vai dizer que quase que à meia-noite, Paulo e Silas orando e cantando hinos a Deus, e os homens que estavam presos estavam escutando o que Paulo e Silas estavam entoando e também orando. Só que na hora que as portas se abrem, né, e isso é interessante porque às vezes pensamos que somente o pregar e o cantar é o suficiente. Não é, muitas das vezes não. Quando as cadeias se abriram, todos eles fugiram, só ficou o carcereiro. Então nós temos que tomar muito cuidado, por inferência, né, nós entendemos isso,
que a gente não sabe qual é o grau de envolvimento que eles tiveram depois com Cristo, se alguns converteram e outros não. Fato é que eles queriam apenas fugir daquela situação e assim aconteceu. E acontece hoje, né? As pessoas estão sofrendo, aí as pessoas ouvem a oração, pedem oração, acham lindo e maravilhoso um hino, mas na hora que acontece o milagre, elas somem da igreja. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado e entender que nem sempre aquelas pessoas que talvez vai na frente vão seguir a Cristo. Nós devemos orar, interceder e fazer a nossa parte, que é pregar o evangelho, né? Até interessante que às vezes alguns pregadores vão a algumas igrejas e eles falam assim: Jesus salvou 20 almas, Jesus salvou 30 almas, Jesus salvou 40 almas. Nem todos que vão estar ali na frente vão ser salvos. Por quê? Porque eles vão sair dali e vão apenas esquecer o que foi pregado. Então, essa afirmação nossa é muito complicada, porque nós não conhecemos e não sabemos o interior do ser humano. O nosso papel é apenas pregar e anunciar. Quem fala, quem convence o homem do pecado e da justiça, do juízo, é o Espírito Santo, e não os nossos dizeres que salvou isso ou salvou aquilo. Então, é só uma nota, tá bom? Então, vamos lá. O subtópico de número 3 vai falar sobre a fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, ou seja, um erro, nem com imundícia, ou seja, má intenção, e nem com fraudulência, ou seja, engano propriamente dito. Ele mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas. Isso ele falou muito nas suas cartas universais sobre a questão da fábula. Ele vem no poder e no espírito. Ele não veio com palavras de persuasão, como ele diz para os próprios coríntios, né? Eu não vim com palavras de persuasão. Eu vim no poder e no espírito. Ou seja, há um poder que se manifesta na vida de Paulo que faz com que as pessoas largam tudo que elas estão fazendo, os seus pecados, os seus erros, e voltem ou vão para Cristo. Ou seja, essa obra ela só é concretizada com a ajuda do Espírito Santo. Eu estou aqui como professor, mas ai de mim se a graça de Deus não me alcançar. Eu não vou conseguir te alcançar, porque quem está falando através de mim é maior do que eu. Quem está falando através de mim é mais poderoso do que eu. Eu sou apenas um veículo, um instrumento da tua obra, do teu reino. Então, nada de ficar se exaltando, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, quem faz a obra é o Espírito Santo. Somos apenas um instrumento. O instrumento ele só tem potencialidade, ele só tem finalidade se alguém o usar. Pega um violão e deixa ele parado. Ele não vai emitir som nenhum. Mas se alguém com muita habilidade, sabendo tocar, usá-lo, com certeza extrairá notas belíssimas e maravilhosas, ok? Então vamos lá, tópico de número 2, convicção moral. Dentro da convicção moral, porque nós estamos trabalhando esse tema, convicção cristã, nós temos a retidão nas ações, nós temos a reputação ilibada e nós temos também uma vida irrepreensível. Dentro dessa questão, o autor vai falar que a conversão opera a transformação moral do ser humano. Trabalhamos muito a ideia da espiritualidade no tópico 1. O tópico 2 vai trabalhar sobre essa ideia da questão da moral. E dentro dessa moral, ele vai falar sobre as ações. A conversão opera a transformação moral. Ou seja, aquele que mente, para de mentir. Aquele que rouba, para de roubar. Aquele que engana, para de enganar. Aquele que furta, para de furtar. Aquele que usa drogas, para de usar drogas. Aquele que vivia na cachaça, para de usar cachaça. Então essa transformação na moral do ser humano, ela é importantíssima, porque é o nosso testemunho vivo e eficaz. Porque muitas pessoas que são transformadas, elas talvez não sabem pregar e muito menos cantar,
mas o que elas viveram, o que elas são hoje é resultado da transformação. As pessoas viam ela antes e veem ela depois e falam, realmente Deus mudou a vida daquela pessoa. Então, olha para você ver, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações, tá? Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 5. Então ele vai usar, ele não usa aquela ideia falsa de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Paulo não tinha isso. Paulo tinha que dar o exemplo. Esse negócio de falar e não fazer, isso é muito perigoso para nós cristãos, né? Se eu estou aqui pregando, anunciando, né, e tendo um contato com vocês, eu tenho que entender, eu tenho que ter essa responsabilidade que eu estou sendo observado pelas pessoas. Eu estou falando para pessoas do país inteiro, inclusive, coloque aí da onde você está falando, né, a cidade que você está falando. E talvez tenha alguém do seu lado que eu não sei, que me conhece de alguma forma. E vai olhar para você e vai dizer assim, ó, isso que ele está falando aí, ó, não segue ele não, que isso daí que ele está falando é balela, eu conheço a vida dele é toda torta. Imagina a vergonha, sem eu saber, sabendo que alguém sabe e conhece a minha vida particular e sabe que aquilo que eu estou falando não é nada disso. Então, o fato de me expor expõe também as minhas falhas e as minhas qualidades. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, com o meu caráter, com a minha índole. Eu tenho um pastor presidente, eu tenho um pastor local, eu zelo pela minha igreja, eu zelo pela minha família, então eu tenho que tomar cuidado. Senão eu estou falando aqui para o vento. E essa não é a ideia inicial de Deus na minha vida. A ideia de Deus é me usar para transformar vidas. É por isso que você está me seguindo. Né? Eu, através do Espírito Santo, foi e tocou no seu coração. Tá bom? Então, é interessante nós pensarmos isso. Então, dessa questão das ações, nós temos que tomar muito cuidado. Qual é o objetivo? Eu estou pregando o evangelho, eu estou anunciando o evangelho, eu sou presbítero, diácono. Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha ambição? Será que as minhas ambições são más ou elas são verdadeiras? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas será que eu estou desejando o episcopado apenas para benefício próprio? Apenas para que eu possa aparecer? Apenas para que eu possa me destacar? Ou porque eu realmente sinto o chamado de Deus e quero fazer a obra acontecer? Independente do que eu vou perder, independente daquilo que eu vou ganhar, eu faço a obra por amor. Eu amo a obra de Deus. E nós vamos falar a questão da recompensa aqui, né? Então, entendendo tudo isso, vamos aqui para o subtópico de número 2, que fala sobre a reputação ilibada. Dentro desse conceito, ele vai falar, não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem de outros. Então, não deve haver interesses, ambições que são próprias do nosso ego. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Liderança, professor de escola dominical, você não é a última bolacha do pacote, então vamos calmar, vamos abaixar a bola, vamos entender que apenas somos servos de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. Sempre vai ter alguém melhor do que nós. E quando nós estamos achando que somos alguma coisa, sempre Deus levanta alguém que tem capacidades maiores do que nós. Só que entendendo que nessa posição que nós estamos melhor do que muita gente que está começando. Então nós temos que ter esse equilíbrio, tá? Então vamos lá. Aí ele vai dizer aqui que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Nós entendemos, nós lemos, foi muito interessante quando nós abordamos a outra lição. Deixa eu ver aqui rapidinho, para mim não esquecer. Na outra aula sobre, deixa eu ver aqui,
Ele vai falar que trabalhou mais do que os outros. Aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11. Ele, em poucas vezes, quando Paulo era desafiado, nós vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27, ele vai dizer, ó, eu também vou me atrever a me gabar, porque eles estavam desafiando Paulo, a sua índole, a sua capacidade, o seu chamado. Ele vai dizer assim, ó, eles são hebreus, são israelitas, são descendentes de Abraão, tudo bem, eu também sou. Aí ele vai dizer, são servos de Cristo? Eu também sou, só que eu sou um servo melhor do que eles. Aí ele vai dizer, tenho trabalhado mais do que eles, como servo, como escravo. Aí ele vai falar, os versículos vão seguir, e ele vai falar que ele sofreu naufrágio, assaltos, foi chicoteado, recebeu pauladas. Então, assim, ele é um servo melhor do que o outro. Ele vai dizer que, ele não está dizendo que ele é melhor do que o outro, ele está falando que ele é um servo melhor do que todos os servos que ele conhece. Então olha para você ver a humildade de Paulo. Depois você dá uma pesquisada lá, 2 Coríntios capítulo 11. Então vamos lá. Dentro dessa questão, 1 Tessalonicenses capítulo 2, do 5 ao 6, ele vai dizer que ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. O versículo de número 5, ele vai dizer assim, ó, não usamos palavras bonitas para enganar, nem tapear para ganhar dinheiro. É bom você ter uma tradução igual eu tenho aqui, né? Essa tradução aqui, ó, a The Way, ela traz uma tradução fenomenal, que casa e bate muito com o original. Então, assim, você não tem aquela preocupação de ficar traduzindo palavras. Ela já traz ali o seu contexto e é muito interessante. Mas, peraí, então eu vou fazer uma coisa sem ganhar nada? Eu, como ser humano, eu quero ganhar alguma coisa. Mas a ideia de Paulo é, de quem que eu vou ganhar? E por que que eu vou ganhar alguma coisa? Se eu gero resultados, necessariamente eu preciso de ter retornos. Então, peraí, olha, para e analisa. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Olha o que Paulo está falando concernente ao ganho. Faço tudo isso por causa do evangelho. Não é por causa de pastor, não é por causa do presidente, não é porque eu não estou falando de glória própria, eu estou falando do evangelho. Então tudo que eu faço é por causa do evangelho. O evangelho me impulsiona a fazer o que eu faço. Seja você um professor da escola dominical, seja você presbítero, que ministra a palavra, pastor, enfim. Você faz o que faz por causa do evangelho. Se o evangelho não te desse motivo, você não faria. Porque você olharia automaticamente para o homem. Quem olha para o homem, até eu, se eu olhar para o homem, eu vou falar assim, eu vou fazer? Não. Mas por causa do evangelho, o meu semelhante é beneficiado. Tanto é que Paulo vai dizer, eu fiz muitos ficarem ricos por causa do evangelho, por causa daquilo que eu prego. Aí ele vai dizer aqui, ó, faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tomar parte das suas bênçãos. Ah, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque ele está pregando a palavra de Deus justamente por causa desse evangelho que foi anunciado para ele, que o próprio Cristo anunciou para ele, quando ele estava indo para Damasco. Ele passou um tempo no deserto e o próprio Deus o ensinou, o próprio Jesus o ensinou. E o que acontece? Ele entende que a recompensa vai vir do reino, essas bênçãos. E que ele, como homem, como pregador, por mais que o homem não reconheça, o próprio reino vai reconhecer como um grande homem. Como homem que faz parte desse reino. E ele vai dizer, a fim de tomar parte das suas bênçãos. O reino está cheio de bênçãos. Quem faz parte do reino recebe essas bênçãos. Então por isso que nós não podemos esperar no homem, mas esperar em Deus. E eu não estou falando daquela ofertinha que às vezes você ganha, que é muito importante, é muito bom, vou falar sobre isso, mas o que você vai receber de bom, de retorno, isso não vem do homem, vem de Deus.
É Deus que vai soprar o seu nome. É Deus que vai fazer com que você fique reconhecido. É Deus que vai te usar, te capacitar para que você seja uma bênção aonde você estiver. Isso vem do reino. O homem pode até pegar você e te levantar. Vou te tirar lá de cooperador, vou te dar um cargo de pastor. O homem pode fazer isso. Ele pode. Se ele quiser, ele pode. Mas nós estamos falando dessas bênçãos que parte do reino. Elas são eternas, são duradouras. O homem pode fazer uma promessa e não cumprir. Entendeu? Então essa ideia, essa frase que nós ouvimos muito, quem não é visto não é lembrado, irmão. Misericórdia, irmão. Quem não é visto não é lembrado. Isso não é de Deus, isso não faz parte do reino. Se tivesse uma salinha escrito Reino de Deus e você entrasse nela, lá você não veria um quadro como esse, com essas frases. Quem não é visto não é lembrado. Aí as pessoas ficam na loucura de querer aparecer em redes sociais e frase de efeito e entra em polêmica e isso para querer aparecer. Para com isso, irmão. Você está confiando mais nas redes sociais do que em Deus? Porque se você estiver confiando mais nas redes sociais e no próprio homem do que no próprio Deus, pode rasgar a Bíblia e parar de dar aula. Porque nós estamos falando para professores. Ou você acha que Deus não está te vendo? Deus vai te usar da maneira que Ele tem que usar. Ele vai te levar aonde você nem imagina que um dia você vai pisar. Essas são as promessas de Deus. Mas se nós, como homens, como seres humanos, não conseguimos esperar as promessas de Deus, você acha que eu não queria estar em vários lugares hoje ao mesmo tempo aí? Pregando aqui, pregando ali? Mas eu sei que tudo tem o tempo de Deus. Na hora certa as coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Não é de hoje que eu prego a palavra. Não é de hoje que eu dou aula dominical. Já faz muito tempo. Agora que eu resolvi expor meu conteúdo, aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, para os irmãos aí do YouTube. Então é um dos processos. Então eu tenho que aguardar o processo de Deus. Essa ideia de que quem não é visto não é lembrado, infelizmente não serve para mim. Então vamos lá. Dentro dessa reputação ilibada, né? Nós já falamos um pouquinho. A vida irrepreensível de Paulo. Aí você vai ver aqui, dentro dessa vida irrepreensível, que o autor colocou aqui, olha para você ver, nesse contexto o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. É a sua postura diante da situação, é a sua postura diante de um problema, é a sua postura diante de algo que está acontecendo. Tem casos que Paulo foi dramático, tem que tirar, é servo de Satanás, não pode se juntar, mas tem casos diferentes, específicos, que Paulo falou, não, chama ele para cá, precisamos ajustar isso, precisamos... Então, Paulo, ele tinha essas características nas suas cartas. Então, quando você olha 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 10, ele evoca a Deus como testemunha. Deus é testemunha, ele não precisa de jurar. Deus é testemunha da sua chamada. Deus é testemunha da mensagem que Deus colocou no coração dele. E ele vai falar também no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, que as pessoas, ele evoca, né, as pessoas que o conhecem como testemunhas do seu ministério. Tanto é que eles assustaram, né? Esse Saulo, o perseguidor, Ananias falou assim, era perseguidor. Agora é um chamado de Deus. É um homem chamado para fazer a sua obra. Então as pessoas ficaram confusas. As pessoas dão um testemunho da sua vida. E Deus dá testemunho da sua vida. Por isso que às vezes o homem comete injustiça. Mas Deus nunca cometerá, porque Ele conhece a sua vida. Ok? Então, entendendo tudo isso, vamos aqui para a página 82, caminhando para o finalzinho. Vamos lá. Aqui você vai ver o tópico de número 3, vamos aqui já pularmos para o tópico 3. Então, o tópico 3 vai falar sobre a convicção social, que é o bem-estar comum e a dedicação altruísta. Olha para você ver que interessante. Então vamos lá. Esse grau de comprometimento
que nós temos que ter com o ser humano, ele é importante. Por que amamos e devemos amar? Por causa do Evangelho. O Evangelho nos ensinou isso. Porque de maneira egoísta, o altruísta, ele é o contrário do egoísta. O egoísta é o contrário do altruísta. Então nós vamos ver aqui que a ideia do bem comum está associada ao papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Antigamente se trabalhava com dualismo dentro da igreja. Era céu e inferno. Não existia outra forma de pensar a igreja. Hoje não. Hoje nós entendemos que a igreja ela tem um papel fundamental na transformação e manutenção da sociedade. Isso nós aprendemos nas outras aulas de maneira fantástica, né? A questão da política e tudo mais. Então, como eu disse no começo, falar que cristão não pode envolver com política, falar que cristão não pode envolver com conselho tutelar, falar que cristão não pode envolver na esfera pública, isso é uma mentira de Satanás, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, sob a influência do poder do maligno. Se o maligno está influenciando o mundo, por que nós, como cristãos, não podemos influenciar o mundo, sendo que o mundo já foi influenciado durante milênios pelo cristianismo? Então, nosso papel é continuar. Então, quando nós olhamos para isso, o papel da igreja, nós vamos ver aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que é exposto na revista. Toda a escritura é inspirada. Ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, ela é inspirada pelo homem? Não, por Deus. E proveitosa. Ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Aí ele vai falar por que ela é proveitosa. Ela é proveitosa para ministrar a verdade de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ministrar a verdade, repreender o mal e corrigir os erros. E além de corrigir os erros, também para ensinar a maneira correta de viver. Olha para você ver essa tradução, que belíssima. Então, quando você olha isso, você vê e vislumbra uma sociedade longe da mentira, do engano, né? A repreensão do mal, aquilo que é maldoso, criminoso. Então, o Evangelho tem esse papel de lutar contra esses ideais. O versículo 17 vai dizer o seguinte: a fim de que todo homem de Deus, mulher e homem, tenha capacidade e preparo para realizar todas as boas ações. Da onde vêm as boas ações? Das grandes instituições. As instituições são os meios para que o cristão haja. As ONGs, quantas ONGs são trabalhadas por evangélicos? Creches, escolas, enfim. Então eu tô afirmando que todo homem de Deus deve ter a capacidade e preparo. Capacidade e preparo. Capacidade é uma coisa, preparo é outra. Eu vou preparar para aquele determinado fim. Então ele precisa de receber uma capacitação. Aí ele vai dizer aqui, para realizar todas as boas ações. Olha para você ver. Quando nós estudamos na teologia a questão das ondas, primeira onda, segunda onda, terceira onda, dentro da teologia, nós vamos ver o movimento pentecostal. O movimento pentecostal é um movimento de primeira onda. O movimento pentecostal ele tem 4 características importantes. Eu já falei em outras aulas. Primeiro, ele é um movimento de protesto. Por quê? Porque ele unge o fiel na luta contra o pecado. E o pecado está em várias esferas da sociedade. Ele também é um movimento de espiritualidade. Por que é um movimento de espiritualidade? Porque ele sofre, o fiel, ele sofre a ação do Espírito Santo e a capacitação através dos dons para o serviço. Ele também é um movimento radical. Por que é radical?
porque ele aparece como resposta às demandas e dilemas da sociedade, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Você vai ver também que ele é um movimento popular, porque ele tem a capacidade de atrair pessoas que estão em situações difíceis ou não para o reino de Deus. Então, com isso, nós vamos ver aqui a dedicação altruísta, aonde nós entendemos que o altruísmo, né, o subtópico de número 2, o apóstolo se dedicou com profundo altruísmo. O que é o altruísmo? O altruísmo nada mais é do que uma característica da personalidade dessa pessoa, que não somente é capaz de viver a própria vida, tá? Mas ao mesmo tempo ele auxilia e se preocupa com o outro. Então olha para você ver, quando eu falo de pensamento, de noção da ideia de altruísta, eu estou falando daquela pessoa que não esquece de si mesmo para viver para o outro. Ele cuida de si, ele cuida da família, assim como Felipe ele tinha filhas dentro de casa, ele fez o que fez a obra, fez milagre e depois ele voltou para casa. Aí a gente já não sabe mais o que aconteceu, mas ele tinha uma casa, ele tinha um lar. Pedro também tinha uma casa, tinha um lar, ele tinha uma sogra, então ele tinha esposa. Então, todos esses homens tinham a sua vida particular. Eles não deixaram a sua vida, eles se preocuparam primeiro com a sua vida e depois se preocuparam também com a próxima. Qual que é o problema do egoísmo? O egoísmo, o egocentrismo, ele foca somente em si. Então eu tenho que ter o melhor trabalho, eu tenho que ter a melhor família, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, e o outro que se lasque. E não é assim que funciona. Para o cristianismo, você tem que preocupar com a sua vida, mas não esquecer do próximo. Porque aquele viajante que estava lá, um passou de largo, o outro também, mas veio um e falou assim, peraí, esse homem caído aqui, eu estou fazendo um trajeto, mas eu não posso deixar ele ali. Eu preciso ajudá-lo. Por quê? Ele poderia muito bem se preocupar com a própria vida, mas ele se preocupou com o outro. Então, tem muita gente que se preocupa muito com o evangelho, com o cristianismo, e esquece da família, esquece dos filhos, esquece da esposa, a esposa esquece do marido, esquece dos filhos, esquece da casa. Nós já falamos isso em outras aulas. Peraí, primeiro eu cuido de mim. Depois que eu cuidar de mim, estiver bem, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, eu vou ajudar o próximo, porque Deus me deu essa capacidade de ajudar o próximo que está caído. Eu vou estender a mão, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma vida também. Mas a minha vida deve abençoar a outra vida. E isso que é lindo e maravilhoso. Uma pessoa que se preocupa também com os problemas dos outros, né? Então, Atos capítulo 18, versículo 3, ele vai falar a questão de ser pesado, né? Ele vai falar que Priscila e Áquila também faziam barracas e Paulo também tem essa mesma profissão. E eles se juntam, né, com Priscila e Áquila para fazer barracas. E no sábado ele ia na sinagoga pregar o evangelho, né, esse Cristo ressuscitado. Então ele tinha o seu momento de trabalho, mas também tinha o seu momento ao qual ele reservava para pregar, tá bom? Aqui mais embaixo, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Então aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, ele fazia tudo isso para não ser pesado aos irmãos, né? Então vamos lá. A 1 Coríntios capítulo 9, 11 e 12, nós vamos ver Paulo dizendo assim, ó, se outros têm o direito de ser sustentado por vós, que bom, mas suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do evangelho. Então Paulo entendia que naquelas condições, em determinadas situações, para determinadas igrejas, não eram todas, muitas ajudavam Paulo, ele preferia trabalhar do que isso ser um obstáculo para ele não estar lá, ou não ensinar, ou não pregar. Então ele fazia tudo isso para que não houvesse empecilho ao evangelho, né? E assim nós encerramos aqui esse ponto, né, dessa questão da ajuda, e faço aqui uma
uma breve crítica, né, sobre essa questão. Eu, na minha concepção, eu entendo e compreendo a realidade de talvez de muitas igrejas que não têm condição de cuidar dos seus obreiros. Mas o ministério em si, ele deve observar isso. Por quê? Porque é inaceitável entender que um pastor que se dedica à obra de Deus, juntamente com a sua família, que às vezes deixou de ter um bom emprego, deixou de ter uma boa faculdade, se dedica à obra de Deus e não recebe por isso. E às vezes algum irmão falece, outros estão internados e o pastor, por causa do seu trabalho, ele não consegue alcançar essas pessoas. E também entendendo que quando nós olhamos para isso, é uma concepção minha também, quando nós olhamos para o segundo. Quando nós olhamos para o segundo de qualquer igreja, nós vemos que ele tem que estar primeiro do que o pastor, ele tem que estar em todas as reuniões, e muitas das vezes a igreja não reconhece o trabalho do segundo e não valoriza e não ajuda-o financeiramente. Eu não sou segundo, então eu posso falar tranquilamente, eu não sou segundo da minha igreja. Mas eu vejo que o segundo, ele trabalha igualmente como o pastor. Ele ministra a ceia, ele leva a ceia, ele visita no hospital, ele visita no presídio, ele faz o que tem que fazer. E às vezes a igreja não reconhece o seu trabalho e não remunera nem sequer a gasolina que ele gasta no meio da semana. Então, a igreja tem que atentar um pouco para isso. Valorizamos o pastor, mas também temos que valorizar esse segundo. Terceiro ponto e último, acabo encerrando aqui, a questão dos pregadores. Às vezes você convida o irmão, vamos fechar aqui somente a questão do professor e professor da escola dominical, você chama, você convida, e ele se esforça, ela trabalha durante a semana, e faz de tudo para ministrar um bom final de trimestre na sua igreja ou uma aula aleatória no meio do trimestre, e às vezes a igreja não tem a capacidade de recompensar esse obreiro e essa obreira, esse professor e professores, com uma oferta. Então isso é um mínimo que a igreja deve fazer, pelo gasto que ele teve, pelo trabalho que ele teve de montar todo aquela aula. Então, a forma que a igreja tem de reconhecer é através de uma oferta, seja grande, seja pequena. O que importa é que a igreja reconheça o trabalho e a função desses professores, né? Eu vejo que, em muitos casos, o professor de escola dominical, ele não é valorizado dentro do ministério. Em algumas igrejas, ele não é valorizado como ele deveria ser valorizado. Então nós temos que atentar muito a esse ponto, porque os professores e professores se dedicam integralmente para ministrar uma aula. Talvez você não tenha uma dicção, talvez você não tenha uma desenvoltura muito grande para estar pregando, para estar isso, mas você é um bom professor, uma boa professora. Então a igreja tem o papel de reconhecer. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.